Um oferecimento Vilarejo, o menor preço garantido ou seu dinheiro de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa. Ecológica, gestão de resíduos. Olá, amigos e amigas do programa Economia e Negócios. Estamos de volta com o nosso programa, que já é uma iniciativa que se alonga aos 6 anos, e nós agora temos o prazer de ter aqui de volta, mais uma vez, o advogado Leandro Luzoni, empresário, sócio fundador da Luzoni Legal, que tem um escritório de advocacia empresarial da Luzoni Capital também, empresa de intermediação de negócios e assessoria de fusões e aquisições, e é colaborador do Banco Mundial. Importante essa participação do Dr. Luzoni, porque nós, outros brasileiros aqui, cada vez mais precisamos de pessoas competentes, preparadas, para estarem aí nas áreas de finanças, na área do direito, dentro do Banco Mundial. Isso é muito importante. E também secretário de uma instituição importante para nós outros aqui no Brasil, que é o IADC, né, Associação Internacional das Empresas Perfuradoras de Petróleo, né, que, nesse momento, está aí diante de uma possibilidade que já vinha se avizinhando, que já vinha sendo preparada, trabalhado. A IADC teve assim, um papel preponderante para que alguns gargalos fossem retirados e a gente pudesse ter uma retomada da atividade do petróleo no Brasil, com a volta também do cenário da Petrobras, aí após grandes dificuldades que essa empresa passou. Também quero destacar que ele é autor do livro Patrimônio, Defenda o Seu e de Sua Família, do qual eu já fui ouvinte em uma palestra do Dr. Luzoni, e é realmente você que tem aí essa percepção de que é necessário que se faça aí um trabalho, né, dessa defesa legal do patrimônio, né, da sua e da sua família, além do livro que ele escreveu, que é extremamente importante, ele conhece profundamente esse assunto, né? Bem, hoje nós vamos falar de vários assuntos aqui pertinentes ao atual momento que a nossa economia está se colocando para o mundo, né? O Brasil, com essa guerra mundial, mais do que nunca, já vinha, antes disso, atraindo empresas, capital estrangeiro, para participação aqui nos nossos mercados em várias áreas, no petróleo e em várias outras áreas, né? O movimento de empresários mundiais, de empresas mundiais, em relação ao Brasil, já vinha acontecendo. E agora, como o Brasil representa e tem grandes commodities, né? O Brasil é o celeiro do mundo, aquilo que nós ouvíamos, né, doutor Luzoni? Há muitos anos atrás, que o Brasil seria o celeiro alimentício do mundo, hoje ocorre de fato, e o Brasil realmente exporta para o mundo inteiro alimentos, e nós somos hoje uma potência nesse setor agropecuário. E eu vou iniciar como funciona, doutor. Eu quero saber, os nossos telespectadores e aqueles que estão nos assistindo, de que forma essas empresas chegam no Brasil e, de meio legal, qual a forma de se trazer, de se orientar essa chegada, de fazer esse receptivo, que o Brasil não é para amadores, né? Não é, doutor? Nós temos um arcabouço aqui de leis e jurídicos muito grande, então há uma necessidade, cada estado às vezes tem uma forma, né, de atuar, né? E há uma necessidade realmente desse acolhimento às empresas estrangeiras. E eu queria saber do senhor, antes disso, é claro que o senhor dê as boas-vindas aí aos nossos telespectadores. Bom dia, Fernando Passeado, novamente aqui no seu programa. Quero agradecer ao Portal Economia e Negócios por essa oportunidade. Bom dia a todos aí, os telespectadores desse canal, e vamos conversar um pouco, né, sobre o panorama dessas questões relacionadas a negócios, investimentos, perspectivas aí para o Brasil, como você bem destacou. Em relação a essa pergunta sobre o interesse de empresas estrangeiras no Brasil, é algo que realmente é muito peculiar. O Brasil, com toda a sua característica de um país da burocracia, né, ele, ao mesmo tempo, ele continua despertando o interesse de empresas estrangeiras de fazerem negócios aqui no Brasil,
pelas grandes oportunidades que nós temos no nosso país, apesar das dificuldades de fazermos negócio, né? Porém, nos últimos anos, a gente vem vendo uma gradual melhora no ambiente de negócios no Brasil. Por exemplo, como você citou, eu faço parte, né, do Banco Mundial, sou colaborador do Banco Mundial aqui no Brasil e participo sempre das análises de mercado do Banco Mundial. Então, a gente passa o nosso parecer para o banco sobre o ambiente de negócio. E uma das metas desse governo atual era justamente subir as posições do Brasil no ranking de ambiente de negócio, ou seja, da facilidade de se fazer negócio. E esse governo atual conseguiu subir, sim, o Brasil em várias posições, facilitando uma série de iniciativas empresariais que antes ficavam muito emperradas, muito burocratizadas, apesar de termos ainda muito a evoluir, comparando com os países que estão nas primeiras posições. Mas, aos poucos, a gente vai melhorando e isso vai atraindo cada vez mais empresas estrangeiras para cá. E elas buscam, obviamente, oportunidades de mercado que o Brasil tem para dar. E aí são vários setores. Você citou o setor do agronegócio, é um deles, fortíssimo. As empresas estrangeiras ficam sempre de olho nesse setor, apesar de termos na legislação uma certa limitação para que, por exemplo, empresas estrangeiras possam adquirir grandes áreas de terra no Brasil. Inclusive, tem um projeto hoje no Congresso Nacional em trâmite para tentar aumentar o percentual de áreas de agricultura ou de pecuária produtivas que as empresas estrangeiras possam ter. Isso é uma discussão aí longa e extensa, está no Congresso. Mas, além dessa área econômica, desse setor, nós temos o setor de óleo e gás, que é outro setor fortíssimo no Brasil e que atrai empresas do mundo inteiro, né? A gente vê esse cenário atual da Bacia de Santos e nós vimos o cenário do passado da Bacia de Campos, como essa região do estado do Rio de Janeiro, norte fluminense, como o Rio de Janeiro, estado como um todo, cresceu, e agora São Paulo, também na região de Santos, né, na sua orla ali, vai ter realmente repercussões em virtude disso. Então, essas empresas buscam essas oportunidades e elas têm vários formatos de vir para o Brasil. Elas podem vir da forma como a constituição de uma subsidiária no Brasil, ou seja, aqui elas criam uma outra empresa que é uma empresa brasileira, é uma entidade jurídica brasileira, mas que tem como maior acionista ou o sócio majoritário justamente a empresa estrangeira. E essa empresa estrangeira controla as operações no Brasil, mas originalmente a empresa é brasileira, porque ela foi constituída aqui, embora o seu capital social seja do exterior. Esse é o formato mais usual de constituição de uma empresa estrangeira no Brasil, embora a gente tenha também outras possibilidades, como a criação mesmo de uma filial estrangeira no Brasil, mas para isso precisa de autorização do governo, precisa ser uma empresa de grandíssimo porte, que vai trazer mais de 1.000 empregos e realmente uma diferença na economia local. Não sendo esse o caso, sendo empresas de pequeno, médio porte estrangeiras, elas vão seguir essa linha naturalmente. Ou seja, constitui uma empresa brasileira e ela se torna a acionista majoritária das cotas. E é importante que ela tenha no Brasil um representante legal, que é a pessoa sendo brasileira ou estrangeira com visto de permanência, que vai falar em nome da empresa estrangeira perante as autoridades brasileiras. Vai ser responsável perante as autoridades brasileiras. Isso é exigência da nossa legislação. Então, através desse representante legal, ela consegue operar no Brasil normalmente e fazer os seus negócios, aumentar mercado e ganhar o que a gente chama aí de market share, né? Pedaços do mercado. Então, esse é um cenário
das possibilidades da empresa estrangeira atuar, e é o que a gente mais vê acontecendo nesses setores que eu falei, sobretudo aí no setor de óleo e gás. Nesse setor de óleo e gás, esse movimento de empresas, como ele se dá hoje em quantitativo? Existe aí nós temos aí já uma quantidade enorme de empresas estrangeiras atuando no Brasil já há muito tempo, mas existe aí também um caminho de novas empresas em várias outras atividades, inclusive as de offshore, que chegam também ao país nesse setor? Sim, a todo momento a gente vê esse interesse, como eu falei, não apenas para a área de produção em si, né, que aí a gente está falando das operadoras de petróleo, as grandes petroleiras, mas todas aquelas que vão alimentar a cadeia de petróleo, a cadeia de óleo e gás. Então, nós temos empresas de inspeções, empresas de manutenção, empresas de serviços que vão suprir as necessidades dessa cadeia de óleo e gás. E aí podem ser pequenas empresas estrangeiras, podem ser médias empresas estrangeiras, mas fato é que elas vão trazer recursos para o Brasil, elas vão alimentar essa economia em torno dessa cadeia de suprimentos e vão gerar empregos, né? Então, por isso, cada vez mais o Brasil tem que estar realmente facilitando o negócio para essas empresas. É por isso essa preocupação, volto a dizer, desse governo com a facilitação do ambiente de negócio. Desde conseguir um CNPJ até conseguir uma licença ambiental, que é uma das questões mais complexas no Brasil, mais, vamos dizer, desafiadoras, porque isso gera dor de cabeça, até as autoridades liberarem uma licença dessa de operações, é um longo trâmite. Então, tudo isso deve ser facilitado para se realmente trazer uma atratividade maior, mas, claro, guardando a segurança necessária com o meio ambiente, guardando a segurança necessária com a soberania nacional e os demais interesses brasileiros. Então, em geral, seria esse aspecto, ou seja, fornecer serviços e insumos e produtos para toda a cadeia que orbita nesse setor de óleo e gás. Agora, doutor, existe a outra via, né? Esse hoje negócio é uma via de mão dupla. A gente percebe também que, mais do que nunca, as empresas brasileiras estão se implantando mundo afora, né? Há uma quantidade de empresas enormes brasileiras, né, que estão se sediando em várias partes do mundo, inclusive pequenas e médias empresas que também já começam a vislumbrar não só a possibilidade de exportarem, mas também de fixarem alguns negócios em alguns países, ou até na América Latina, ou no resto do mundo. Como é que funciona um empresário, aquele que vive essa possibilidade, tanto da indústria, quanto do comércio, quanto na área também de tecnologia? O Brasil hoje caminha também muito fortemente na área de serviços de tecnologia, né? Como funciona essa expansão de empresas brasileiras no exterior? Você falou muito bem, Fernando Passeado, a respeito desse interesse das empresas brasileiras. Da mesma forma que as estrangeiras estão interessadas hoje no nosso país, as empresas brasileiras começam a olhar para fora, tá? Hoje, é claro que ficou muito mais fácil fazer negócios internacionais. Hoje, com a tecnologia, a gente está aqui em locais diferentes, falando de negócios. E poderíamos estar fazendo negócios em locais totalmente distantes. Isso facilitou muito. Então, não há mais limites territoriais. E as empresas brasileiras estão vendo isso, que elas podem sim ganhar mercados internacionais, os quais elas até hoje, não tiveram acesso. Então, a gente, da mesma forma que no nosso escritório a gente vê essa busca de empresas estrangeiras, nós assessoramos essas empresas estrangeiras vindo para o Brasil, as empresas brasileiras também nos procuram para expandir internacionalmente. E aí, depende do nicho de mercado, depende da expertise, onde é mais estratégico para elas operarem, né? Mas a gente vê
como natural, por exemplo, destino, um deles é Portugal. Portugal é sempre muito procurado pelas empresas brasileiras e empresários, pelo próprio idioma, facilidade, vínculo histórico, cultural, né? Você falou países de língua portuguesa, né? Portuguesa, de modo geral. Você falou da tecnologia, né? Hoje, por exemplo, Braga, a região de Braga, em Portugal, tem sido considerada ali um Vale do Silício português, né? Ou seja, muitas startups, muitas empresas de tecnologia sendo constituídas lá, inclusive por brasileiros, empresas brasileiras operando lá, tentando ganhar o mercado europeu através de Portugal e começando de Portugal, né? Outras empresas já buscam o colosso do mercado americano. E aí, obviamente, nós estamos falando dos Estados Unidos, então elas vão para Miami, elas vão para Nova York, vão para Los Angeles, para regiões que tenham sinergia com os seus negócios. E outras já são mais desbravadoras em áreas mais, com uma língua mais difícil ou mais distante, que nós estamos falando de China, nós estamos falando de Oriente Médio. Então, o céu é o limite, só depende do empresário e das perspectivas de crescimento, visto que cada vez mais existem essas interações entre os países, né? Por exemplo, no Brasil foi criado o sistema PIX, né, para transferências nacionais. Hoje, passeado, se estuda a criação de um PIX internacional. Você imagina isso? Me parece que cada vez mais o mundo está caminhando para uma economia livre, sem fronteiras, né? Onde você consegue, no seu computador, comprar alguma coisa na China, onde a China compra aqui. Esse livre mercado, o senhor diria que isso seria irreversível? Inclusive com essa ideia aí, que o senhor está colocando para nós agora, desse PIX internacional? Eu penso que é um caminho inevitável pela velocidade que cada vez mais a sociedade vai demandar para as operações. Por exemplo, nós que trabalhamos com empresas estrangeiras, qual é a realidade hoje? A realidade é do câmbio. É fechamento de câmbio, é a taxa do câmbio, é o spread da empresa de câmbio. Isso demora 4, 5 dias até chegar no Brasil capital. Isso traz uma morosidade, uma burocracia. E aí, quando se analisa transações bancárias dentro do país, hoje que você faz de forma instantânea, esse tipo de transação internacional se torna anacrônica, fora do contexto, da velocidade atual, né? Então, é inevitável. Eu penso que isso vai chegar. Claro que os países têm a questão da reserva da soberania nacional, os interesses, até para evitar, muitas das vezes, uma lavagem de dinheiro, uma evasão de divisas. Então, as empresas de câmbio, elas tomam um cuidado imenso com compliance antes de enviar capital. Por exemplo, no Brasil, você tem normas dizendo que você tem que identificar o beneficiário final da remessa internacional, justamente para que as autoridades brasileiras saibam quem é a pessoa no exterior, quem é a pessoa no Brasil que está sendo destinatária final do recurso, né? Então, tudo isso precisa ser, sim, seguido e continuar, vamos dizer, com essa preocupação. Mas eu vejo que é inevitável ganhar maior velocidade nisso. Então, hoje se discute, o próprio Banco Central no Brasil discute o PIX internacional com autoridades de outros países. É possível que possa acontecer, sim, em breve. Bem, nesse ambiente, é inegável que as transações entre empresas se aceleram e também as aquisições de empresas, né? Muitas empresas brasileiras adquirindo empresas no exterior, não sei se isso facilita, inclusive, a operação, e, ao contrário, muitas empresas estrangeiras comprando empresas aqui no Brasil, e o nosso mercado hoje de aquisição interno de empresas me parece também que anda em alta, né, doutor? E ele está em alta já há uns 2 anos e meio, desde o início da pandemia, né? Nós vimos isso, uma procura imensa, um aumento muito significativo de aquisições de empresas estrangeiras, olhando sempre para o Brasil. A gente chama, são 2 tipos de operações, né? Inbound e outbound.
Inbound são as empresas estrangeiras que compram as empresas brasileiras. E outbound, empresas brasileiras comprando fora. Regra geral, é sempre maior as operações inbound, ou seja, empresas estrangeiras comprando empresas brasileiras. E nós vimos isso aquecer muito desde o início de março, abril de 2020 para cá. Tomado o susto, pandemia, ok, assustou todo mundo, perfeito. Vamos ver agora a consequência disso. Defasagem real-dólar, paridade real-dólar e euro-real, pounds, Britain Pounds e real, ou seja, a nossa moeda perdeu valor e, obviamente, isso se tornou muito mais atrativo para empresas internacionais adquirirem outras empresas no Brasil. Então, isso trouxe um aquecimento nessa atividade. Nós vimos isso tanto na nossa assessoria jurídica que a gente faz para essas operações, quanto na própria intermediação que nós também fazemos de operações de M&A. E é uma tendência. Agora deu uma pausa, diminuiu um pouco o apetite por essa questão da guerra, Rússia e Ucrânia, ninguém sabe ainda as repercussões disso. Também é o susto, né, que todo mundo teve com a notícia, mas aos poucos o mundo vai acomodando. O mundo sempre se acomoda com os desafios globais. Se adapta, né? Se adapta às circunstâncias. E a vida tem que seguir, os interesses têm que seguir, os interesses comerciais, estratégicos, econômicos, a vida não para. Então, a tendência é continuar, né? E o Brasil é, sim, hoje muito atrativo. Primeiro pela questão do exchange rate, né, da taxa de câmbio, né, tá muito barato. O Brasil está barato, essa é a verdade. O real está barato. E, ao mesmo tempo, pelo mercado hoje local. Nós estamos saindo de uma pandemia, o PIB cresceu, né, superou aí o que perdeu no último ano da pandemia. Então, nós crescemos. Claro que ainda com os desafios de crescimento, mas determinados setores estão com perspectivas muito boas, como a gente falou do agronegócio, óleo e gás, né, que tem aí uma realidade promissora para os próximos, talvez, 5, 10 anos, apesar dessa transição que a gente está vendo da matriz energética, saindo óleo, saindo gás e entrando energia sustentável, eólica, solar, hidrogênio, enfim. Mas as oportunidades continuarão a surgir. Oportunidades não faltam, basta aqueles que têm interesse em saber e aproveitar. Bem, doutor, nós vamos fazer agora um intervalo e daqui a pouco nós voltamos conversando sobre vários outros assuntos ligados aí a essa transição que nós estamos vivendo hoje de um mercado que cada vez mais se torna internacional, né? Cada vez mais a gente tem conexões aí com o resto do mundo e o resto do mundo com o Brasil. Isso realmente propicia aí uma possibilidade imensa e também oportunidades até para os pequenos e os médios empreendedores, porque você começa a ter uma visão de negócios mais profissional, né? Uma visão de mercado mais competitiva. Voltamos daqui a pouco. A Vilarejo tem uma grande surpresa para você. Volta às Obras Vilarejo. Toda loja com 25% de desconto para você construir ou reformar. Pisos, louças, metais, revestimentos, tintas, tudo com 25% de desconto na Vilarejo, onde você tem o menor preço garantido, as melhores marcas, a maior variedade e a entrega mais rápida da região. Volta às Obras Vilarejo. 25% de desconto em toda loja até o fim de março. Sua casa merece. Seu bolso agradece. Bem, estamos de volta com o programa Economia e Negócios e nós estávamos aqui conversando com o Dr. Leandro Luzoni e falamos sobre vários assuntos. E agora eu vou falar sobre um assunto que é o assunto de compra de ativo aqui, né? Essas empresas, quando chegam, elas não têm muita noção do que vai acontecer na hora. Vai precisar de um galpão, né? Vai precisar de locação de equipamentos, vai precisar de conhecer fornecedores. Como é que o Brasil tem se preparado? Como é que as empresas de serviços, os escritórios de advocacia como o seu,
né, tem se preparado para dar esse atendimento, né, que é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, né, você chegar e você ter lá um receptivo já todo preparado, né? A região da Flórida, onde tem muitos brasileiros, a gente conversa com empresários que migraram para os Estados Unidos, aqui naquela região que se assemelha com o clima mais brasileiro, né? Nós temos aí empresários de vários setores, inclusive do setor imobiliário, muitos empresários brasileiros que foram para os Estados Unidos, estão ali localizados nessa região, e conversando com esses empresários, a gente ouve que existe lá um receptivo muito profissional, muito preparado para dar esse apoiamento, tanto na questão até de financiamentos, né, de bancários, de aproximação bancária, e também de aproximação de serviços e de materiais, insumos, e também locações que eles precisam para se estabelecer em outro país. E como é que anda aqui no Brasil esse trabalho? Nós temos evoluído nessa direção? Assim como estávamos conversando sobre aquisição de empresas, ou seja, nós estamos falando de cotas, né, ou de ações de empresas nas operações de M&A, os ativos dessas empresas, que compõem ou não ali o capital social, eles também ficaram atrativos, né? Nós estamos falando de ativos operacionais. Claro, temos alguns que são ligados a moedas estrangeiras. Na área de óleo e gás é muito comum, né? Nós temos ativos que são baseados em dólar, em euro, pounds, etc. Mas eles estão no Brasil, então acabam tendo ali uma conversão para cotação em real. E aí nós temos os ativos imobiliários, como você falou, real estate, né? E o real estate no Brasil, ele segue a cotação da moeda. Então, também ficou barato adquirir real estate no Brasil no momento, pela cotação da moeda. Então, muitas das vezes a empresa ela tem ativos, ela tem imóveis, ela tem ali um patrimônio imobilizado que torna, assim, bem interessante para o investidor se aproveitar, seja o galpão, como você falou, seja uma área de terreno estratégica, sejam fazendas produtoras para a área de agropecuária, como a gente falou, de agricultura. Tudo isso se torna muito interessante para grandes investidores globais se aproveitarem desse momento no Brasil. Em relação ao ambiente, a gente sim vê uma maior facilitação de negócios para isso, os próprios realtors, os corretores mais preparados para atender. Existem muitas imobiliárias focadas no mercado, né, de internacional, de grandes compradores aí, estrangeiros. A gente vê escritórios jurídicos, grandes bancas preparadas para atender, né, como a gente trabalha aqui com vários. Então, nesse ponto, sim, mas os desafios burocráticos continuam. A burocracia de se adquirir imóveis no Brasil, de se adquirir, muitas das vezes, ativos. Esse é um dos pontos que, na minha visão, nós ainda temos que galgar posições no ranking do Banco Mundial, né? Por exemplo, nesse apoio que a gente dá ao banco, nas análises que nós fazemos, um dos assuntos é esse, é a questão de ativos, principalmente imobiliários, para empresas internacionais. A burocracia da aquisição, do registro, escritura, autenticação de documentos, reconhecimento de firma, coisas que, pela própria legislação brasileira atual, deveriam ser já evitadas ou excluídas e que, às vezes, muitos cartórios insistem na burocracia, tentando ali ter a sua reserva de mercado, né? Eu não sei se você sabe, esse governo atual aprovou uma legislação que chama-se Lei da Liberdade Econômica. E ela veio para facilitar uma série de iniciativas empresariais que antes eram totalmente arcaicas, né? Como, por exemplo, é arcaico essa questão de reconhecimento de firma no Brasil. Isso, quando você fala com uma empresa estrangeira, parece um negócio do século XV, né? Um cartório tem que reconhecer que a sua carimbo. Isso é uma coisa totalmente arcaica, né? Ultrapassada. Mas, infelizmente, apesar da lei estar em vigor, muitos cartórios ainda exigem, muitas empresas exigem, pelo costume e pela reserva de mercado, né?
querem ainda dizer que é válido e precisa. E nos países estrangeiros, nos demais países, o que a gente vê é o seguinte: precisa de alguém dar fé a um documento, o próprio advogado ali ele vai dar fé ao documento. Quantas e quantas vezes empresas aqui que nós atendemos nos solicitaram para nós darmos fé num documento, e é válido, o advogado está dizendo que ele é verdadeiro e ponto final. Não precisa de um cartório, um tabelião, carimbar, botar selo, custo, pagar. Isso é coisa totalmente... Ficar horas, às vezes, na fila para poder ter um carimbo. Então, é um negócio totalmente fora do mundo atual, né? E que precisa ser realmente melhorado. E essa lei ela veio para isso, mas é aquilo, né? Uma lei sem uma fiscalização forte, ela é apenas uma letra num papel, né? Então, cabe aí às autoridades fiscalizarem mesmo para o fiel cumprimento dessa legislação, porque ela veio para facilitar mesmo, né? Tanto na área de abertura de empresa, de constituição, como eu falei, quanto nessa área imobiliária, que, na minha visão, é o maior gargalo que nós temos nessas operações internacionais. Eu acredito que, assim como nós temos uma lei, um Código de Defesa do Consumidor, nós deveríamos também de ter um Código de Defesa do Empreendedor. Do investidor. Né? Porque, efetivamente, é uma burocracia que, às vezes, inviabiliza muitos negócios, não é? Você chateia quem está vivendo, às vezes, uma atividade fora do país e, quando chega aqui, não entende isso de maneira e se aborrece, e muitas das vezes, por uma motivação dessas, deixa de fazer um empreendimento numa cidade ou noutra, ou vai para um outro local. Isso prejudica muito a relação que gera emprego, que gera negócios, que gera economia forte, que faz com que a gente possa realmente evoluir no sentido da qualidade de vida. Mas, doutor, como o senhor é o secretário-geral do IADC, eu não poderia deixar e aproveitar essa oportunidade para falarmos sobre um tema que o senhor conhece muito bem, que é uma análise do mercado brasileiro de petróleo. Gostaria que o senhor, assim, em breves palavras, falasse um pouco dessa análise do mercado de óleo e gás, e nós poderíamos aí já fazer uma interface em relação a esse mercado e dos acontecimentos da guerra lá na Rússia. Bom, a gente já conversa há muito tempo nos bastidores e no mercado de óleo e gás de modo geral sobre a recuperação, né? A retomada. Isso já está, essa conversa de retomada já vem aí há 5, 6, quiçá 7 ou talvez mais, né? Anos de expectativa de retomada. Então, cada ano a gente teve uma frustração, ou não melhorou, aí vem uma pandemia, mais uma dificuldade, etc. Mas o fato é que, no momento, pelo contexto macro, institucional, econômico, regulatório do setor de óleo e gás, a gente está, sim, para ver uma situação bem proveitosa, na minha visão, nos próximos aí, talvez 5, 7, quiçá 10 anos. Tudo aquilo que poderia ter sido trabalhado para impulsionar esse setor foi trabalhado. Nós já falamos disso outras vezes. A questão de tirar o monopólio da Petrobras, abrir para outras operadoras, foi fundamental. A revitalização de Campos Maduros com a diminuição de alíquota dos royalties, foi fundamental. Manutenção de Repetro, foi fundamental. Ou seja, tudo isso somado com o momento atual, os bids que foram feitos, todos eles conseguiram as legalizações nos últimos anos e estão agora começando a operar. Então, a gente vê esse mercado cada vez mais com boas perspectivas. Por exemplo, análises que foram feitas por empresas de inteligência de mercado do setor de óleo e gás estrangeiras prevêem um crescimento para 2022 de 4% no setor de óleo e gás global. Então, 4% num setor de bilhões de dólares é muita coisa de investimento. E isso é uma notícia animadora. Isso foi feito por uma empresa de consultoria de óleo e gás internacional altamente respeitada.
na Noruega. Né? Então, você ter essa análise apurada e ver esse percentual de crescimento confirma todas essas tendências que nós estamos observando. Todas as empresas que nós conversamos, boas notícias, boas perspectivas, estamos fechando o nosso negócio, estamos bidando mais vezes, estamos com novas cotações, mais POs no mercado, ou seja, purchaser orders, mais pedidos de compra. Isso tudo mostra o momento que nós estamos vivendo. Além disso, desses 4%, no crescimento global, a América Latina corresponderia a 24% desse crescimento global de 4%. E aí não precisa nem, uma coisa fantástica, não precisa nem dizer que o Brasil, dentro desse 24%, é o grande, vamos dizer, propulsor desse crescimento. Indutor desse crescimento. Indutor desse crescimento. Em bilhões de dólares, eu tomei nota, são previstos 628 bilhões de dólares globalmente de investimento este ano. E corresponde a 26 bilhões de dólares a mais do que no ano passado. Então, é um crescimento de 4%, como eu disse. Na nossa realidade brasileira, a Petrobras, né, que ainda hoje detém a maior parte da produção. A própria Petrobras já deixou oficial, né, nas suas manifestações, que prevê mais 14 plataformas de produção entre 2023 a 2026. Então, nós estamos falando de 14 plataformas, isso é muita coisa. Isso traz uma economia de cadeia para toda a indústria muito forte. Como eu disse, aí vem os fornecedores, vem as empresas de serviço, vem as empresas de inspeção, vem o subsea. Tudo isso se beneficia da decisão de investimento global, né, das operadoras. Então, a Petrobras prevendo 14 plataformas para 2023 a 2026, a gente pode sim ter agora, enfim, uma realidade que traz à tona essa tão esperada retomada que a gente conversava nos últimos anos. Eu vou trazer um exemplo muito claro de que essa retomada já se inicia, principalmente nós que estamos aqui na região do petróleo, né, basicamente a cidade de Macaé, né, nós tivemos agora o orçamento do ano de 2021 da prefeitura local, que tinha um orçamento de 2 bilhões para o ano de 2021. O excedente de royalties de petróleo, de faturamento de ISS e outros mais, aumentou em mais 1 bilhão, passando de 2 bilhões para 3 bilhões os recursos que entraram nos cofres da prefeitura daquele município. Isso já demonstra, já em 2021, o ritmo que esse crescimento começa a apontar na base e nas cidades e também na economia brasileira. Exatamente. Macaé é uma das cidades, né, de maior destaque nesse setor, dentre outras, mas a receita de royalties é um termômetro da própria dinamismo e momento do mercado, ou seja, estão aumentando os investimentos, estão aumentando os lucros das empresas desse setor e, consequentemente, a economia como um todo é beneficiada. Além desses fatores todos que eu falei, nós temos que considerar que o momento de cotação da commodity também propulsiona ainda mais isso. Todo esse cenário... A própria guerra lá está impulsionando o negócio aqui. Esse cenário todo que eu disse aconteceria independentemente da cotação da commodity, ou seja, do barril. Perfeito. Entendi. Mas com um barril que chegou a $100, você vê um cenário de aumento significativo do interesse de ainda mais apetite, ainda mais investimento, né? E ainda vem essa situação de uma guerra na Ucrânia com a Rússia, que a Rússia responde por uma fatia muito grande da produção global e faz o preço do barril disparar a $140, um aumento robusto em pouco espaço de tempo. Porém, na minha visão, e vendo aí também a análise de
pesquisas de mercado, foi um aumento sem base. Então, ele subiu forte, foi para 140 e agora recuou forte. Nós vimos aí voltando para a faixa dos $100. Chegou a cair em 96, 98, subiu para 102, 104, está orbitando nos $100 de novo, que para as indústrias do setor está muito bom. Está muito bom. Viabiliza perfurar petróleo e produzir petróleo. Exatamente. Então, é mais um fator propulsor, né? Na minha ótica, esse setor tem, sim, próximos anos promissores, e a gente pode dizer que a tão esperada retomada dos últimos anos aí, que nós esperamos ansiosamente, enfim, se mostra presente no momento, ou seja, enfim, chegou para nós. E um detalhe importante é que a gente está vendo, com o acompanhamento da guerra, os noticiários internacionais, como o mundo é muito dependente do petróleo. Os Estados Unidos, se ficar sem importar petróleo, tem dificuldade de fazer a sua economia girar, porque depende do petróleo também importado, inclusive, da própria Rússia. Uma quantidade absurda de petróleo. Os estoques de petróleo, né, não conseguem dar vazão não só à indústria que move da parte energética, também para a indústria de beneficiamento, né, de matérias-primas que vão produzir plásticos, uma infinidade de produtos que saem dessa cadeia do petróleo, porque o petróleo não move só o veículo, o carro, né, o trem, né, o ônibus, né, enfim, aquelas coisas que ainda são movidas a petróleo ainda, a diesel, por exemplo, mas move também uma economia petroquímica que é necessária no mundo inteiro. Exatamente. A gente vê hoje, no momento, uma, vamos dizer, demonização do petróleo, né, das energias fósseis, vamos dizer. E tudo hoje tem que ser renovável, a gente tem que seguir para um mundo de energias limpas, ótimo. Esse é o futuro esperado e o que a gente tem que caminhar. Com certeza. Com certeza. A questão é que nós não podemos demonizar aquilo que ainda é presente na nossa vida real, que é a economia de óleo, a economia do petróleo, e como esse setor é fundamental para vários outros, como você citou, né? A gente vê, às vezes, manifestações de ambientalistas, globalmente, com faixas, né, cartazes, oil is death, ou seja, petróleo é morte, né? Mas espera aí, a roupa que você usa, o plástico que é produzido ali do canudo, o do copo, a aviação aérea, materiais médicos. E aí? Vai fazer como? Né? Então, isso não é saudável, no meu modo de ver. É claro que podemos, sim, conversar cada vez mais sobre uma transição energética, é o que está acontecendo. A gente vê as empresas de petróleo até tirando o nome oil do nome, né, fazendo rebrand para colocar... Investindo também em energias alternativas, né? Exatamente. Então, isso é muito positivo, mas demonizar um setor que é estratégico para a economia global não é justo. E não agrega, no meu modo de ver, para a economia dos países que têm esse tipo de atividade econômica preponderante. Aí vem aquela charge, né? Eu vi uma charge outro dia, Fernando Passeato, uma ambientalista e tal, e ela na bicicleta elétrica, carregando ali a bicicleta, né? E o carro elétrico também, e se sentindo bem. Olha, eu estou, vamos dizer, em paz com a minha consciência, que eu não estou poluindo. Mas aí a charge, ela mostra o desenho atrás da bomba ali, da elétrica, que aí é de uma usina de carvão que produz aquela energia elétrica, né? E é fóssil. Então, é uma mera sensação de clean energy, de energia limpa, que na prática ela veio de outra extrativista, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter uma análise macro, né? Não adianta só o carro elétrico vai salvar o mundo do petróleo, não é assim, né? Enfim, é uma análise que a gente precisa realmente fazer,
porque hoje a indústria de óleo e gás ainda é muito importante para o ser humano e para a economia global. Opa, estamos de volta, nós tivemos aí um probleminha, mas já estamos de volta. Continuando, doutor. Já está me ouvindo? Perfeitamente. Vamos continuar. Tivemos aí um pequeno problema com a nossa gravação, mas estamos de volta. Pode falar sobre essa análise do que o senhor estava falando sobre a questão da bicicleta. Sim, eu só comentei a charge que eu vi sendo divulgada, né, da pessoa ali que está lutando pelas causas ambientais, carregando a bicicleta e carregando o carro elétrico ali na estação, né, de carregamento. E o balão né, de pensamento. Estou me sentindo bem porque usei energia limpa. Né? Ótimo. Só que por trás da charge, o abastecimento da estação de energia era feito por uma usina a carvão. Né? Então, é uma sensação muito ilusória. Antagônica, né? Antagônica. No contexto macro. Né? É a mesma coisa que a gente está falando da óleo e gás, né? Da indústria, a importância dela. Não é correto demonizar. É correto, sim, pensar em energias alternativas e criar condições para isso acontecer. Mas, enquanto ela for importante, tem que ser dado o devido valor a essa indústria. Eu quero agradecer muito sua presença aqui no programa Economia e Negócios e deixar os nossos microfones para que o senhor possa se despedir aí da nossa audiência. Eu quero agradecer a Economia e Negócios, né, por mais essa oportunidade, sempre que for possível, e né, a gente pode aí sim retomar assuntos, atualizar assuntos. Um prazer para nós participar desse programa que é tão importante aí para a economia da Bacia de Campos, da região norte fluminense, da capital do Rio e cada vez mais nacionalmente. O seu programa, Fernando Passeado, o portal, ele se destaca cada vez mais. Então, meus parabéns aí pela iniciativa e ficamos aí à disposição para outras oportunidades. A você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência e até semana que vem, se Deus quiser, aqui no programa Economia e Negócios. Até lá! Um oferecimento Vilarejo, o menor preço garantido ou seu dinheiro de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. Enimartan, a moda que veste a sua casa. Ecológica, gestão de resíduos.